Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Pra Fazer Direito. Hoje, novamente, estou na presença do meu grande amigo Mário Paiva e temos a honra de receber o defensor público geral, João Paulo Ledo Carneiro, e iremos bater um papo com o Denis Acatauaçu. Iremos tratar de um tema extremamente relevante, que é a inteligência artificial, o qual o Denis é especialista. O Denis, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo, conteúdo, para engrandecer o podcast. Obrigado, João, novamente, por estar presente aqui. Tenho certeza que o bate-papo vai ser engrandecedor para todo mundo. Obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e estou muito honrado aí pelo convite. Obrigado. Denis, o que a inteligência artificial agrega hoje? A gente, nos últimos 16 meses, tivemos uma evolução muito grande, ou seja, tivemos um divisor de águas. O que a inteligência artificial trouxe e o que as pessoas podem esperar para os próximos meses? Olha, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, então, botar um pouco na linha do tempo e contar essa história, né? A inteligência artificial, ela já está na nossa vida há muito tempo, só que fazendo tarefas limitadas. Por exemplo, quando você entra no Netflix, quando você entra na Amazon, quando você abre uma conta no Instagram, quando você está usando o TikTok, tem um algoritmo ali alimentado por uma inteligência artificial que está aprendendo com você o que você gosta de fazer, o que você faz e te recomendando algumas coisas. O TikTok é uma coisa impressionante. Quando você abre uma conta no TikTok, você não diz nada, não diz o que você é, de onde você veio, não diz nada. Você começa a usar, olhar, ele consegue entender que você parou naquela imagem, segurou com o dedo, você olhou não sei para onde, você sacudiu o celular de um jeito, tudo aqueles sensores que tem no aparelho, o algoritmo aprende com você. No outro dia, quando você abre o TikTok, só aparece coisa que você gosta e você não sabe como aquilo ali aconteceu. Então ali tem uma IA por trás, gigantesca, aprendendo com o seu uso, com o seu estilo, com o seu gosto. Netflix, quando você abre a conta lá e você vê um monte de filme, começa a te recomendar filmes que você gosta de ver. E você cria um perfil para o seu filho, cria um perfil para o outro filho. Eu tenho uma conta, por exemplo, no meu nome, uma conta da minha mãe, uma conta das minhas duas filhas, e cada uma tem o seu gosto. Um dia a minha filha deixou logada a conta dela na minha TV do Netflix, quando eu entrei está aparecendo só dorama, filmes de coreanos, filmes japoneses. Então eu desloguei da conta dela, loguei da minha porque eu queria que ela me recomendasse as coisas que eu gosto. Então a IA está na nossa vida já há algum tempo, né? Porque aí depois dessa IA, vamos dizer assim, restrita a determinados tipos de serviços, um outro exemplo, a IA que está no nosso celular que a gente usa, a gente não percebe, que é a digitação preditiva do teclado. Você começa a digitar palavras e começa a sugerir a próxima palavra baseado na sua utilização. O que sugere para mim é diferente para você, é diferente para você, é diferente para o João Paulo, para todo mundo, porque ele aprende com o seu gosto. Então o celular aprende também, aquilo ali é uma IA. Aí depois passou para o chatbot. O chatbot é uma IA que já foi treinada para dar respostas pré-formatadas. Então você interage dentro de um aplicativo, por exemplo, pelo WhatsApp, e troca informação, e você recebe algum tipo de... Você faz uma consulta, você quer marcar, agendar no consultório, pedir uma autorização de um exame, você está usando também um chatbot que tem uma IA por trás ali rodando. O iFood, por exemplo, já usa IA para um monte de coisa ali, para recomendar, para prever o seu pedido, saber a hora que vai chegar, tudo lá está interligado fazendo. Aí a gente chega para novembro de 2022, dia 30 de novembro, que é um dia especial, que é dia do aniversário do nosso parceiro aqui de mesa. Né? 30 de novembro de 2022 foi o dia que uma empresa americana chamada OpenAI lançou para o público, publicamente, o ChatGPT 3.5. Já tinha lançado 1, já tinha lançado 2, já tinha lançado 3, mas ela lançou comercialmente o 3.5. E aí parece que o mundo acordou para a IA e todo mundo começou a achar que a IA realmente chegou, e chegou de fato. Por quê? Porque é uma IA generativa, é uma IA que consegue gerar conteúdo a partir de perguntas que você faz para ela. E como é que ela faz isso? Ela foi treinada com praticamente todo o conteúdo gerado pela humanidade nos últimos 20, 30 anos de internet, nessa última revolução digital que aconteceu lá no início dos anos 90. Então essa empresa pegou conteúdos públicos da Wikipedia, pegou conteúdos públicos de sites que publicam documentos científicos, pegou site de jornal, de veículos de comunicação que eram abertos, eles começaram a trazer para dentro. Eles pegaram essa massa de texto gigantesco, que tinha mais de 1 trilhão de páginas de documentos, eles jogaram dentro de um grande servidor, ou na realidade um data center gigantesco, cheio de GPUs, que são CPUs especializados em processamento gráfico, ou processamento vetorial de vetores, e aquilo lá, ele começa a trabalhar com parâmetros. Esses parâmetros são informações vetoriais, ele transforma uma palavra num número, num algoritmo numérico, e a partir daí uma rede neural que se mimetiza o cérebro humano, ele começa a
pensar palavras, eu digo que ele sonha palavras. Então, você faz uma pergunta, nada mais é um GPT do que ele pensar qual é a próxima palavra que está mais alinhada àquele contexto daquela pergunta que você está fazendo. Então, quando você pergunta, o gato deitou no... Ele vai fazer um monte de cálculo em milissegundos e vai dizer assim, o gato deitou no tapete, no sofá, na cama, no telhado. Então, a probabilidade de dizer que o gato deitou no tapete é 97% maior do que o gato deitou no telhado, por exemplo, que está lá em 2, 3, 4%. Então, ele mostra que o gato deitou no telhado. Então, ele traz essa informação para você. O computador por si só ele já é o AI, né? É o início da inteligência artificial, ou não? O computador, sim. Quando criou-se o computador já era o primeiro momento da inteligência artificial. Remota, mas sim. Olha, se você olhar na história, o conceito de inteligência artificial vem em 1950, lá pelo Alan Turing, que inventou a máquina que ajudou a encerrar a Segunda Guerra Mundial, que quebrou a criptografia dos alemães que se comunicavam com os navios, porque ele conseguia prever e identificar quais eram os códigos que estavam ali, né? Então, o conceito, tanto que existe um teste de Turing, esse teste de Turing é um teste real, que eles botam uma pessoa atrás de uma parede entrevistando outra pessoa, e aquela pessoa tem que dar... A pessoa está entrevistando uma máquina, por exemplo, e a respostas que a máquina dá, se a pessoa tiver dúvidas que aquilo lá é um humano ou uma máquina que está respondendo, ele pode dizer que aquela máquina, aquele robô, aquele humanoide passou ou não no teste de Turing, onde se você tiver dúvida, você realmente... pode afirmar que aquela máquina passou no teste. Tem filmes, por exemplo, como aquele Ex Machina, que é um filme maravilhoso que fala isso. O próprio filme Caçador de Android também tem esse contexto, que eles testam os robôs, né, olhando para a pupila dele, etc., para saber se ele é Android ou não, porque ele já é praticamente feito de carne humana, né? Então, tem toda essa questão. Então, vem evoluindo. O que aconteceu é que houve um inverno da IA, que foi quando o know-how, as equações, os conceitos, as teorias estavam prontas, só que não tinha máquina e não tinha um volume de informação para processar as máquinas não tinham velocidade de processamento e o mundo não tinha velocidade, não tinha informação suficiente digital para essas máquinas serem usadas para treinar. Aí depois disso, quando você chega agora para o início dos anos 2000, a partir de 2010 mais ou menos, uma empresa americana chamada NVIDIA, que produz as GPUs para computadores para você jogar o videogame, aquelas placas RTX, tá, que são super poderosas, usam cálculos vetorizados para criar os polígonos para você jogar um videogame. Ela encontrou um nicho de mercado e falou assim, tem muita gente precisando de demanda de processamento de máquina para treinar modelos de linguagem, que a gente entra nos LLMs, e aí ele começou a vender essas máquinas, começou a baratear o custo, começou a ganhar escala, né, e ele anunciou agora no último evento que teve há 3 semanas atrás, anunciando novas GPUs 64 vezes mais rápido do que as atuais para treinar outros modelos de linguagem, para que você possa ter resultados cada vez mais de mais qualidade e com muito mais informações. Então, o que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos no mundo em relação à IA generativa, que é essa IA onde você pode gerar, ela pode te entregar um conteúdo de texto, de vídeo, de imagem, é ilimitado e é assustador. Bom, eu acho que... Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença do Denis aqui. Eu acho que prazer estar com vocês aqui. Muito importante aqui esse debate. Eu agradecer também sempre a sua gentileza de me convidar. E aqui o meu querido amigo defensor público geral, que fez um excelente trabalho, está fazendo um excelente trabalho na defensoria, inovador. Parabéns, eu sou um admirador do seu trabalho, viu, João Paulo? Parabéns e sempre atual. E eu pergunto sempre o seguinte, me dá muito receio, eu também já estudo há muitos anos o impacto da tecnologia no direito, e eu acho que nós temos muitos desafios, e eu não estou vendo a classe muito... eu estou vendo a situação evoluir a tal ponto que hoje nós temos poucas soluções, poucas e raras. A gente está se batendo e não está conseguindo... organizar as ideias e solucionar problemas simples. E eu digo isso de uma forma tranquila. Quando vem a mim e diz assim, Mário, como é que eu faço para proteger uma foto? Não bate a foto. Simplesmente não produz a foto. Porque a partir do momento que você vai produzir, nunca mais ela vai sair do sistema, da internet ou de qualquer outro lugar. E as soluções jurídicas não são aceitáveis ou não são suficientes. Em relação à privacidade e à intimidade, nós não temos mais. Direitos duramente conquistados ao longo dos séculos
por revoluções, por tratados internacionais, hoje pura e simplesmente não existem. Como nós vamos proteger a nossa privacidade, que hoje nós não temos o direito à privacidade, não temos, não é uma situação que você diga, eu consigo, não, acabou, o direito à privacidade acabou. Então cabe a nós, o doutor João Paulo, o doutor Paulo Moraes, criar soluções, porque nós só estamos avançando. Nós hoje só estamos avançando, nós não estamos criando. Aí é lei para lá, é fake news, é isso e aquilo, mas nada de resolver. Nós estamos vendo agora, o defensor público geral sabe disso, nós estamos vendo suicídios. Nós estamos vendo pessoas se suicidarem, porque não conseguem tirar as fotos íntimas. Não sabe, ela chega comigo, que já tem muitos anos de experiência, com o doutor Paulo Moraes, e aí? Vai resolver como? Não resolve. A pessoa diz, não, eu faço, entro com uma liminar, entro com uma ação judicial, e daí? Não sai do teu celular? Vai tirar do teu celular, do teu HD? Não. Então eu acho que nós estamos, eu escrevi um artigo agora para o ISM e vejo com muita preocupação, entendeu? Acho que postos de comando, como o do João Paulo também, muito preocupado com essa situação. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente está muito perdido ainda. Nós estamos muito incipientes. Por exemplo, eu dou um rápido panorama, uma ação de despejo. Uma ação de despejo é tranquilo. Você tem um imóvel, você entra com uma ação, a liminar é dada para o juiz e aquele inquilino sai da casa. E a foto? Você vai despejar a foto da internet e como? Quem é que vai te dar segurança? E a questão da territorialidade? E a questão do armazenamento nos celulares? E a questão do suicídio? Ninguém resolve nada. É só avançar, e todo mundo perdido. Então, nós temos que fazer uma revolução igual a que está acontecendo. E o pior é que os direitos, as pessoas, nossos antepassados, como eles não previram nada disso, eram pessoas fabulosas, Pontes de Miranda, Caio Mário e outros eram fabulosos, mas eles não previram isso. Você vê, por exemplo, a inviolabilidade de correspondência. Você vê, é um direito constitucional de todos os de documentos internacionais, tratados internacionais, enfim. Acabou. E-mail, quem é que garante e-mail? Quem é que garante a inviolabilidade do e-mail? Aí o pessoal diz assim, a comunicação eletrônica, a Constituição fala, enfim. Eu acho que vamos para frente, vamos tentar. Essa sua observação assim, é muito pertinente. O que é que eu vejo? Eu sou profissional de tecnologia que eu estou há 30 anos no mercado de tecnologia. Né? Sim. Eu vou até fazer uma confissão para vocês aqui, que eu acho que o João Paulo sabe, mas vocês não sabem. Eu sou médico. Eu me formei em medicina, eu fiz um ano de especialização e larguei a medicina para trabalhar com tecnologia, em 1989. Né? Então, desde então, eu sigo uma carreira de tecnologia, porque eu adoro tecnologia e gosto de adotar tecnologia muito rápido. Né? Então, eu tenho feito esse caminho de tecnologia desde o início de onde surgiu a tecnologia. A gente estava conversando um pouquinho antes com essa gravação aqui, que ele nasceu quando foi lançado o Mac, né? o 1984. Eu fui o primeiro aluno da faculdade a fazer o TCC num computador. Meus colegas fizeram em máquina de datilografia ainda o TCC deles. Sim. E eu fiz no computador. Eu tinha um Apple IIe, uma impressora matricial, e fiz o meu TCC no computador. Então, eu já venho desde essa época. Então, eu sou um dinossauro da tecnologia. Então, o que é que eu vejo hoje? Trazendo logo para cá, né? A tecnologia, dificilmente você consegue parar ela, a evolução tecnológica. Né? E a regulamentação vem na sequência sempre. E esses gaps entre a inovação tecnológica e a regulamentação está cada vez diminuindo mais. Né? Você imagina, quando surgiu a televisão, demorou 50 anos para ter 100 milhões de usuários. Né? O ChatGPT demorou um mês para ter 100 milhões de usuários. Né? Então você vê o que tem acontecido, essa compressão, essa diminuição desse gap. Então o que eu digo hoje é, você quer saber como isso vai afetar a sua vida, tanto do lado de como um legislador, de quem vai criar uma lei, ou de quem vai usar essa lei em benefício de ajudar, por exemplo, um mais necessitado, como a Defensoria faz, a gente tem que experimentar. A gente não tem que ter medo de experimentar a tecnologia. E hoje eu dou consultoria em relação a esse tema já há quase um ano, eu identifico 3 tipos de usuários. O usuário que diz que já usou, mas não usou e tem vergonha de dizer que não usou, porque tem medo da tecnologia. O usuário que experimentou, mas tem ainda um raciocínio assim, muito analógico e por causa disso ele não consegue entender como funciona esse mundo digital, né? E o outro é quem usou e entende que ele tem que mergulhar de cabeça nisso para poder avançar.
Essa questão de propriedade, de direito autoral, de propriedade de imagem, etc., você vê, por exemplo, acontecer, você tem o Marco Civil da Internet que já regulamenta algumas coisas, né? As leis complementares não vieram ainda. Você tem a LGPD que saiu em agosto de 2021, né? Entrou em vigor, entrar em 20, atrasou por causa da pandemia. Que o próprio Código Civil ajuda em algumas coisas, né? De proteger a individualidade. Mas quando você vê, por exemplo, a LGPD diz que eu tenho o direito a proteger meus dados sensíveis, meus dados pessoais, né? Por exemplo, a gente só pensa no mundo digital, mas, por exemplo, se tem na esquina de casa uma padaria ali e o cara anota meu telefone, meu CPF numa caderneta ali de todos os clientes que compram um pão ali e pagam no final do mês para ele, e aquela caderneta é extraviada e alguém utiliza aquela caderneta com nome, endereço, CPF, telefone para fazer alguma coisa, aquilo lá foi um vazamento de dado pessoal ali daquela pessoa e não foi no mundo digital, foi uma caderneta que o cara perdeu, ele tinha anotado todos os clientes dele, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, é muito delicado, sim, da feita que você põe alguma coisa, assim, se salvar no seu celular e ficar só aqui, tudo bem, mas o backup está na nuvem. Se você mandou para alguém, já era, aquilo ali já foi. Um texto, uma imagem, um documento, você não vai conseguir resgatar ele nunca mais. Aí você aciona as plataformas para tentar bloquear, mas aí bloqueia aquele conteúdo, aquele serviço, o cara que mandou, mas o cara que mandou vira uma PG ali, né, uma pirâmide que não acaba mais aquilo lá. E você nunca mais vai conseguir tirar do ar aquele documento. Tira oficialmente, né? Aquela lei Carolina Dickmann que saiu, etc., onde ela teve fotos vazadas, ela conseguiu entrar com, né, e batizar o nome da lei lá que respeita o direito de imagem da pessoa, né? Mas é muito delicado mesmo. É um desafio que nós vamos seguir, porque essa nova onda, esse novo ciclo tecnológico que está acontecendo agora, ele veio para transformar a maneira de como nós vamos nos relacionar com a tecnologia nos próximos 10, 20 anos. Doutor Paulo Moraes, doutor Mário Paiva, doutor Denis Acatauaçu, é sempre uma satisfação estar aqui falando de direito, de justiça, e agora aliado a um tema que tem gerado muita curiosidade, que é a inteligência artificial. Nós estávamos falando dos desafios éticos sobre a inteligência artificial. Os desafios de proteção de dados, os desafios de proteção e de viabilidade das comunicações, mas também temos desafios de ordem ou de matizes sociais, porque cada vez mais a inteligência artificial vem para fazer trabalhos de natureza manual, ou automatizando aqueles trabalhos que eram feitos por humanos. E é uma discussão no que tange às inovações tecnológicas que vem há muitos anos. No século XVIII, quando foi criadas as primeiras máquinas de fazer roupas, de tecelagem, surgiu uma corrente filosófica na Inglaterra dos luditas. Os luditas eram aqueles que invadiam as fábricas na Inglaterra para quebrar as máquinas, porque elas estavam tirando os empregos das pessoas que faziam roupas na Inglaterra. E hoje, cada vez mais se vê uma discussão sobre neoluditas, de pessoas que questionam a tecnologia da informação, questionam essa onda de inovação, porque ela pode e tem o potencial de não só tirar o emprego, mas também de modificar a nossa forma de viver, a nossa forma de produzir, até a chegar especialista como Elon Musk, como o presidente da Microsoft, em dizer que o mundo deve vir a pensar no futuro sobre uma renda mínima, ou sobre o trabalho só em 3 dias na semana, enfim, soluções. Mudar a percepção de trabalho também. Eu vi o pessoal falando muito de mudar a percepção de trabalho. Sim. O que é o trabalho, né? Boa parte dos especialistas dizem que a inteligência artificial ela vai não só eliminar o trabalho, mas eliminar o trabalho daquele que não for capaz de se adaptar ou não for capaz de aprender a manusear essas novas ferramentas. E nós vivemos uma série de exemplos quando a tecnologia encerrou um ciclo para iniciar um outro, ou a capacidade de conviver isso de forma conjunta. Quando se dizia, logo no surgimento do Uber, que iria acabar o serviço do táxi, né?
E não foi o que ocorreu, né? Nós continuamos com a presença ainda desse serviço de táxi, mas um novo serviço surgiu, como foi o Uber. Enfim, diversos são os serviços e a nossa forma de viver que será impactada substancialmente com o uso da inteligência artificial. Então a gente tem desafios éticos de natureza social das relações do emprego, mas também nós temos desafios éticos dos novos crimes, de enfrentar os novos crimes que foram propiciados ou que são propiciados a partir da utilização da inteligência artificial. E aí chama a atenção um crime que vem crescendo demais, que é o estelionato virtual. Esse estelionato que usa a imagem da pessoa, a voz da pessoa, de duas formas. Hoje em dia, com o uso da inteligência artificial, aquela famosa ligação pedindo resgate, que a gente dizia que era feita de dentro de um presídio, ela hoje em dia é capaz de imitar ou de utilizar a voz de um parente realmente, passar um alto grau de veracidade. A voz é a imagem, né, da pessoa. A voz é a imagem da pessoa. pessoa. Agora, a gente vive também um momento da chantagem também do estelionato virtual, quando se pega a foto de uma mulher, uma foto vestida, isso aconteceu com a atriz Isis Valverde, uma foto que a Isis Valverde postou numa rede social de biquíni. Essa mesma foto, através do uso da inteligência artificial, foi produzida com ela sem roupa e passou a ser um objeto de chantagem. Ou você faz o pagamento da cobrança, ou eu divulgo uma foto sua nua, uma foto que a Isis Valverde sabia que não era dela, e aí ela procurou e a pessoa acabou de ser encontrada. Cria os dilemas também, né? Mas, porque se você expor foto de qualquer pessoa, vamos supor, nua, no caso específico dela, seria um crime. Mas nesse caso específico não é ela. Então você cria até um dilema. É crime ou não é crime agora? Exatamente. Então você ainda fica essas lacunas. A imagem, ela viraliza de uma maneira que todo mundo diz que é a Isis Valverde, mesmo sabendo que não é, e todo mundo acaba querendo ver, e aí faz o efeito viral, né, e entra-se nesse dilema, né? Esse dilema também chamou muita atenção e passou até no Fantástico, um caso que ocorreu no estado do Rio de Janeiro, numa escola onde os alunos produziram, através da inteligência artificial, a foto das outras alunas nuas. E esse fato foi de muita repercussão na mídia, nas redes sociais, porque isso impacta. Sim, abala emocionalmente. Abala jovens, emocionalmente, né, a pessoa que é informação, vítima, né, desse ato. É verdade. E como é que fica a situação criativa? Porque hoje a pessoa facilmente pode pegar um artigo de uma pessoa, de uma outra língua, de um outro país, e pedir para redescrevê-lo com a outra linguagem, e você publica esse artigo como sendo seu. Como fazer essa certificação? Como saber se de fato esse artigo é dessa pessoa ou não? Ou se esse artigo foi copiado, modificado? Existem sistemas hoje antiplágio, só que esses sistemas já estão ficando obsoletos, né? As universidades, as grandes academias, quando recebem um artigo científico, um trabalho para avaliar, um TCC, uma tese de mestrado, doutorado, eles passam em um sistema antiplágio que é alimentado por informações de outros artigos de uma base mundial e consegue tirar excertos assim de que, olha, esse parágrafo foi copiado, isso aqui está exatamente igual de um outro trabalho que foi publicado em tal lugar, coloca. Mas quando você pega um trabalho, joga numa plataforma de IA generativa e você pede para ele gerar, modificando o contexto, modificando tudo, tirando informações básicas para criar um novo, uma plataforma antiplágio não pega isso. Porque o ser humano tem capacidade de desvirtuar até o que é bom, como a gente tinha mencionado aqui. Então, o que vai ser, a pessoa vai colocar? Vai colocar, modifica essa linguagem para não ser pego no antiplágio. É isso. E assim, outra coisa, eles vão utilizar a própria AI para tentar... Então, isso que o João Paulo estava falando há pouco, assim, vão surgir novas oportunidades no mercado de trabalho de pessoas especializadas em desenvolver plataformas que vão ser responsáveis por cuidar disso. Essa plataforma antiplágio não funciona mais, vou ter que criar uma nova que vai encontrar resquícios ou traços de uma inteligência artificial que manipulou aquele texto ali para colocar. Trazendo isso para o nosso dia a dia, eu sou professor universitário.
Eu dou aula aqui na Universidade da Amazônia, na UNAMA. E a gente tem discutido isso muito lá no grupo dos professores, já tivemos discussões grandes em todo o grupo, porque, assim, quando a calculadora chegou na sala de aula, foi aquele... Estou falando no início da década de 70 para 80 ali, né, era um pavor, que os professores diziam assim, os alunos vão ficar mais burros porque não vão saber fazer conta, vão usar tudo calculadora. A calculadora começou a conviver naturalmente com as aulas dos professores. Depois chegou o Google na sala de aula. Então, os professores não davam fazer trabalho, o garoto dava um Google ali, trazia um trabalho pronto, imprimia e estava pronto. Agora chegou o ChatGPT na sala de aula. Como é que o professor ele vai abordar um aluno hoje para fazer uma avaliação dele? Entendeu? Esse é um desafio. Então, por exemplo, eu estou usando muito a questão de apresentação em sala de aula prova oral, entendeu? Não é mais um trabalho que você entrega na sala de aula. Não. Você pesquisou legal, fez o trabalho, vem aqui e fala para mim. Que pelo menos se eu testar o conhecimento dele nesse momento, que ele absorveu o conhecimento, para mim já é uma grande vantagem. Porque a gente está vivendo hoje essa geração Z. E eu vou falar da IMWeb, que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, sobre esse evento que teve lá em Austin, Texas, há 3 semanas, que é o South by Southwest. Essa geração, você segurar um aluno numa sala de aula por 15 minutos é um desafio hoje para o professor. Sim. Essa geração Z, conectada no celular. Na minha aula, eu tenho uma turma de 50 alunos, 51, eu conto 3 ou 4 que usam caderno. O resto todos anotam no celular. Tiram foto da tela, e estão no celular que eu estou falando. Estão tirando foto, estão filmando o que eu estou falando. Então, a maneira de aprender e apreender a informação, o aprendizado, está mudando. Então, a gente, enquanto professor, enquanto mestre, quando estamos lá ministrando aulas, a gente tem que se adaptar a isso. E como é que eu vou fazer isso? Depois, como é que eu vou aferir? Como é que eu vou fazer com que testar esse aluno no final? Prova tradicional, entendeu? Talvez não funcione mais. Então, agora, tem outras coisas que o GPT veio para ajudar. Isso que eu queria colocar agora. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Eu estou treinando um agente GPT que eu alimentei ele, tá, com a base de dados, não a base de dados, mas o modelo de criação de prova do Enem e do ENAD. Tá? Então, assim, olha, o Enem ele usa um modelo, um conceito de criar provas assim. Qual a linguagem dele? Teoria de resposta ao item, entendeu? Você tem que criar as questões que são encadeadas, porque você afere a resposta dos alunos baseada... Se eu faço 3 questões no mesmo tema, ele acerta as 2 faces e erra difícil, a probabilidade de ele ter chutado... desculpa, se ele acerta 2 faces e erra difícil, tudo bem, ele acertou as faces. Agora, se ele acerta difícil e erra 2 faces, eu acho que ele chutou. Então, nessa tecnologia de criar uma questão de prova padrão Enem, eu dou peso para a nota quando o aluno, entendeu, acerta difícil e erra as fáceis. Porque a probabilidade de ele ter chutado é muito grande. Então, eu estou treinando o ChatGPT para isso, para que ele me ajude a criar questões de prova e tirar um peso grande do professor que fora da sala de aula despende 2, 3, 4, 5 horas para fazer prova. Então eu alimento esse ChatGPT, esse agente GPT com o meu conteúdo, com a minha ementa do curso e com as aulas que eu dei. Por exemplo, eu subi todos os slides das últimas 4 aulas que eu dei, ensinei para ele como é que faz uma questão de prova padrão Enem e padrão ENAD. Ele me devolveu 10, 15, 20 questões, quanto eu pedi para ele, me devolve. Aí vai do meu conhecimento técnico aferir se aquelas questões estão corretas, para evitar a alucinação, que a máquina alucina, ela inventa, ela cria conteúdo, porque, ela, como eu falei antes, ela sonha palavras, para ela sempre fazer a previsão da próxima palavra que ela está dando resposta. Então você tem que ter esse cuidado, mas ajuda, o professor pode ajudar. Entendeu? Ajuda o advogado, porque se você treinar um chat GPT para te ajudar a fazer uma petição baseada, por exemplo, numa ação de despejo, é um modelo que não muda muito, né? Você coloca lá qual é o novo cliente lá, né? Qual é o endereço lá do imóvel, por exemplo, que vai ter que ser, o cara vai ter que sair de lá, mas o modelo não muda. Mas se ele coloca alguma coisa errada ali, você olha com a sua experiência, você percebe que a máquina botou alguma coisa, então você vai lá e corrige. Tem um caso famoso que surgiu há um ano atrás, não sei se vocês tiveram conhecimento, nos Estados Unidos um advogado entrou com uma ação na justiça americana de um cara que tinha perdido uma mala, que queria entrar contra a companhia aérea porque a mala tinha sido extraviada. O advogado deu as informações para a máquina, o ChatGPT deu uma resposta, uma petição lá inicial, ele protocolou lá com uma jurisprudência que não existia. A máquina inventou uma jurisprudência.
Só que o juiz bateu lá e falou, nunca ouvi falar dessa jurisprudência aqui. Então, deixa eu pontuar, porque essa questão ela chegou na justiça brasileira. Olha só. Né? Primeiro, falando um pouquinho, se pro lado do professor modifica a forma como ele vai apresentar a sua aula e até como produzir as suas questões, tem também o lado do aluno. O aluno, hoje em dia, cada vez mais, ele pega o conteúdo programático. Antigamente ele ia nos livros, ia ler os livros. Hoje em dia ele joga o conteúdo programático, item a item na inteligência artificial, e aí ele pede a opinião do especialista, a opinião de como está no livro tal, no livro do Damásio, no livro do Capês. E a máquina ela vem lhe dando uma opinião. Por exemplo, no ramo do direito, legítima defesa. Qual é a opinião de legítima defesa? O conceito de legítima defesa, segundo o Capês, segundo o Damásio, segundo tal doutrinador, e a máquina te dá. Então, essa, hoje em dia, é uma forma de estudar, de você separar tópico a tópico e ir perguntando de uma maneira simples, num chatbot, e ele vai te respondendo, e essa é a forma em que os alunos mais jovens, essa geração mais jovem, está estudando. É diferente da nossa geração, sim, que ia lá na biblioteca, pegava o livro, lia o livro e achava a resposta no livro. Hoje, as respostas são achadas na inteligência artificial, mas não é no Google, é no ChatGPT, é em programas parecidos ou treinados na forma de inteligência artificial. Isso, exatamente. De linguagem. Agora é curioso. E eles vêm muito mais questionadores para a sala de aula também. Porque eles perdem menos tempo também, eles são mais assertivos na resposta. E se o aluno descobrir que o professor está utilizando a linguagem e com essa regra, qual a regra? Olha, ele coloca lá e faz o inverso. Ele vai fazer o inverso e vai estudar o inverso para responder eu pensei nisso. A questão do professor. Então ele vai colocar... É um desafio. Olha, legítima defesa... É igualzinho espionagem para juiz, qual foi a forma como essas questões mais saíram e tal, aí o chat vai lhe responder numericamente como essa questão tem sido abordada numa prova de magistratura, numa prova de defensoria pública, e você passa a estudar de uma maneira direcionada, mais assertiva, agora com diversos tipos de problema que envolvem problema no que tange a criatividade humana, que cada vez mais fica algo massificado, né? A gente transcendendo aqui essas questões das polêmicas, vamos aqui no que trouxe de bom a inteligência artificial. No caso da Defensoria Pública, é de conhecimento de todos que as ações lá são repetitivas, né? Tem um número, vamos dizer, 70% das ações provavelmente vão ser ações repetitivas. O que a Defensoria Pública tem feito para aplicar a inteligência artificial e facilitar e levar, querendo ou não, a população que mais depende do serviço público, os processos mais rápidos, mais ágeis e mais fácil acesso, né? Bom, acredito, Paulo, que a Defensoria Pública no Brasil tem trabalhado no investimento de inteligência artificial. O principal problema da Defensoria Pública ele é a falta de estrutura em face da demanda. Então, para fazer frente à demanda aqui no estado do Pará, eu precisaria de 1.500 defensores públicos, de 5.000 servidores. É evidente que não se tem recurso para a contratação de tantas pessoas para dar realmente vazão ao tamanho da população e à necessidade do serviço público. Então, a inteligência artificial ela vem para mecanizar, para automatizar aquelas tarefas que são repetitivas. Na Defensoria Pública do Pará, nós estamos desenvolvendo um chatbot de inteligência artificial chamado Sírio, programado para ser lançado ao grande público agora no mês de maio, que é o Serviço Inovador Rápido de Informação e Orientação. Então, através dessa conversa no WhatsApp, a gente pretende receber as informações básicas da pessoa, e a pessoa, aí é curioso a inteligência artificial, Paulo, que hoje em dia o atendimento na Defensoria Pública ele tem um chatbot que separa por área de atendimento e por moradia, mas ele deságua
no atendimento humano. Nós temos uma central na Defensoria com 20 atendentes que atendem às ligações e respondem... Do estado todo? Essa é uma central que ela só, com 20 atendentes trabalhando 8 horas por dia, ela realizou 300 mil atendimentos e ela só tem a capacidade de agendar, por enquanto, na região metropolitana. Essa é a forma de agendamento, é a porta de entrada da Defensoria na região metropolitana, é através de um chatbot, telefone. Agora nós temos também os canais fixos de agendamento para as pessoas que têm dificuldade de manuseio, de acesso a telefone, a WhatsApp. Então, na realidade de hoje, atual da Defensoria Pública, a ligação ou a mensagem de WhatsApp vai para um atendente, uma pessoa, um humano que está ali do outro lado e que vai finalizar o agendamento. Então vai dizer, olha, Paulo, você vai no endereço tal, levar tais documentos no dia tal. Isso é uma tarefa manual, uma tarefa facilmente automatizada. A nossa ideia do Sírio é que toda essa tarefa ela é feita através da máquina. Então a gente vai cadastrar na nossa máquina os dias, os documentos, e a gente está com um passo a mais. Por que ela é inteligência artificial? Porque até as principais petições da Defensoria Pública, elas estão cadastradas nesse sistema. E quando você fala no WhatsApp com o Sírio, que é o robô de atendimento da Defensoria Pública, você não tem nem a capacidade, ou você não consegue ver que você está falando, na verdade, com uma máquina. De tão parecida com o atendimento de um humano que ela é. Então você vai falar, olha, eu estou precisando entrar com uma ação de alimentos. Aí qual é o município? Ele vai te perguntando. O município é Belém, eu sou pai de 2 crianças. Qual é a idade das crianças? A diferença dela para o bot, qual que seria? É porque o bot ela tem aquela resposta pronta. A inteligência artificial vai ser formulada a resposta de acordo com a pergunta da pessoa? Ela formula a resposta de acordo com a pergunta. Só que o bot, ele te separa as informações e ele entrega os dados estruturados. Mas já na inteligência artificial, ele pega esses dados e já coloca na minuta da petição. Então, o defensor, no final da linha de produção, ele passa a não mais produzir a petição lá no computador, mas ele vai pegar já a minuta da petição pronta para validar, dar o clique e a ação ser entrada na justiça. Isso, Paulo, a gente vai fazer para as causas de massas, que são as grandes causas da Defensoria Pública. Então, nós temos lá diariamente causas contra a Equatorial, a Defensoria é muito demandada pelas questões de corte de energia, cobrança abusiva. Pensão, essas coisas. As causas de investigação de paternidade, alimentos, são causas que a gente chama de repetitivas, que muda muito pouco uma causa da outra, que muda a idade da criança, a renda do pai, renda da mãe. Então, são coisas que a máquina facilmente consegue fazer a pergunta e fazer as perguntas de forma a chegar à minuta da petição. Coerente, né? Ela mantém a coerência. Para que o defensor, no final, valide e essa causa seja protocolada. Isso aí pode ser uma solução para o abismo que tem, né? Entre o número de defensores públicos que tem o Estado. Sim, e o número de demanda que existe. Eu lembro que aquela vez que a gente conversou aqui, mesmo com o crescimento que teve, exorbitante, com seu trabalho brilhante, existe na verdade não é um buraco, é um abismo, literalmente, né, entre a condição que os defensores têm hoje, a Defensoria Pública tem hoje, e a demanda. É muito longe, é muito distante. Isso decorre um pouco do Dr. Mário Paiva, como advogado de longa data, sabe muito bem, pelo sistema jurídico brasileiro, né, que tudo acaba desaguando no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é aquele poder no Brasil que dá a última palavra praticamente em todos os assuntos, até porque é uma característica do nosso sistema judiciário a inafastabilidade da jurisdição. Então, recentemente, o ministro Fux esteve aqui no Congresso Internacional de Defensoria Pública para o Meio Ambiente e ele falava da necessidade do próprio Supremo Tribunal Federal se reinventar. Se reinventar por quê? Porque nós temos lá 11 magistrados e diversos estados, todos os estados caminhando as suas ações, as suas causas para lá.
e que 11 ministros não eram capazes, nunca serão capazes de julgar 1.000 processos, e o Supremo Tribunal Federal tem mais de 100 mil processos em trâmite, cada processo lá com as suas 1.000 páginas, com as suas 800 páginas, 500 páginas, é humanamente impossível. E aí vem e traz uma luz à questão do direito e das inovações e do investimento em tecnologia da informação, que o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem sido pioneiro em investimento em tecnologia da informação e inteligência artificial, porque ele lançou no ano de 2021, 2022, um robô chamado Vitor. Esse Vitor, ele lê todas as petições, todo o documento, e ele identifica os padrões. Existem as causas repetitivas, né? Existem as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Então, o documento, o robô lê a causa, vê se aquela é uma causa repetitiva, se é uma causa em que o Supremo Tribunal Federal já julgou, e ele já faz a minuta da primeira decisão ali e entrega para o magistrado, para o ministro do Supremo Tribunal Federal: olha, essa causa aqui é repetitiva, ela é uma causa que está de acordo ou em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso, a decisão de piso está de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, então a gente sequer vai analisar o recurso. Então, esse primeiro momento no Supremo Tribunal Federal, através do uso dessa inteligência artificial, o ministro não lê a tua petição a priori, porque ele já tem lá uma máquina, uma inteligência artificial, que ela é capaz de identificar a causa e ela já praticamente julga a tua causa com base no que consta ali. Tá? E o Supremo Tribunal Federal, em 2022, deu mais um passo. Ele trouxe uma inteligência artificial chamada RAFA 30. O RAFA 30, ele separa as causas judiciais e para que chame a atenção do ministro, do julgador, quando uma causa tem relação com as ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, o Supremo Tribunal Federal criou uma segunda inteligência artificial que conversa com a primeira inteligência, mas que separa daquele grande bolo de decisões. No primeiro momento, o Vitor, ele só trabalhava com questões em que o Supremo já tinha decidido. Então, ele já dizia para o ministro: olha, esse processo aqui está desacordo ou em acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se o processo tivesse em acordo, a causa extinguia ali. Se tivesse desacordo, o ministro ia estudar e ia julgar aquela causa. Já o RAFA, ele fala: olha, essa causa está de acordo ou está de desacordo, mas ele já identifica as palavras para comprovar se aquele assunto está em desacordo ou de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, que são aqueles objetivos de enfrentar a mudança climática, de enfrentar o crime cibernético, de enfrentar o crime de massa, enfim, contra o desmatamento e todas aquelas questões que envolvem os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, por último, a mais nova inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal, que ela vem se desenvolvendo desde a primeira, chama Vitória. Essa Vitória, ela agrupa os processos e julga os processos que discutem a mesma questão com uma mesma decisão. Então, o ministro lança a tese dele, digamos, uma tese sobre cobrança abusiva de um tributo. E aí o Vitor vai identificar dentro dos processos em que o ministro tem, quais são os processos que têm o mesmo assunto, e vai produzir aquela decisão em todos os processos que discutem aquela mesma tese jurídica. Ele não vai ler 1000 processos. Ele vai ler um processo, vai dar uma decisão, e essa decisão vai valer para 1000 processos. Na verdade, ele vai padronizar, então, as decisões dele, mediante as decisões anteriores. Elas são padronizadas. Eu acho muito importante isso que o João Paulo está colocando, mas acho importante também a gente abordar a questão. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de uma coisa que é muito geral. Aí a gente fala de inteligência artificial generativa, que o ChatGPT é o que está na moda, né?
Só que, por exemplo, tem o Gemini, que é do Google, que é Gemini Pro agora 1.5, que é tão bom quanto o GPT-4. E tem agora também o Mistral, que saiu na França, que está sendo regulado até pela União Europeia, que botou já botou um regulamento para acompanhar essa questão da evolução da inteligência artificial lá, que é o Mistral. E tem agora o Claude 3, que é da Anthropic, que é uma empresa americana, que também é tão bom ou até melhor que o ChatGPT-4. Então, o ChatGPT-4 ele ficou 1 ano e pouco na frente, 1 ano e meio na frente, já estão surgindo ferramentas de inteligência artificial generativa tão boas ou até melhores do que o ChatGPT. Então, a gente, daqui a pouco, em pouco tempo, a gente vai deixar de falar ChatGPT, a gente vai falar mais de inteligência artificial generativa, ou inteligência artificial geral, ou inteligência artificial gerativa, como estão falando agora, que seria o nome mais adequado, em vez de ser generativa. Mas o que eu queria trazer é isso. A gente não deve confundir a inteligência artificial generativa pública, vamos chamar assim, que é essa, o GPT, Mistral, Claude, o Gemini, por exemplo, ou o próprio Grok, eu acho que é do X, do X, né, do Elon Musk, com as inteligências artificiais que usam o mesmo conceito de grandes modelos de linguagem, com redes neurais e com treinamento de linguagem de máquina para fins específicos, como, por exemplo, um fim do tribunal do STF. O STF não está usando o ChatGPT para fazer isso. Então, esse é o ponto que eu queria deixar muito claro. Ele está usando o mesmo know-how dessas empresas para criar uma ferramenta de inteligência artificial dedicada a só analisar processos. Então, assim, não existe o risco de ter um vazamento, de invasão de privacidade, porque o grande diferencial é que a documentação, a criação, a técnica que elaborou e definiu, inventou essa técnica, que é o Transformer, que é o T do GPT que eu falei há pouco, isso aí pode ser usado em qualquer instância ou qualquer entidade que tenha uma área de TI forte que queira desenvolver isso. É público. Por exemplo, o Llama 3, que é da Meta, do Facebook, ele, por ter largado atrasado da OpenAI, que é do ChatGPT, ele foi para o conceito open source. Eu posso ir lá no site da Meta, baixar toda a documentação do Llama e criar aqui, no seu escritório, uma inteligência artificial generativa, treinando linguagem de máquina, alugando espaço na nuvem da Microsoft, na nuvem do Google, para treinar uma ferramenta que vai ser muito parecida com o GPT para um fim específico. Eu estou pensando aqui, a inteligência artificial pode trazer segurança jurídica para o Brasil, né? Haja vista que quem advoga sabe disso. Às vezes você entra com a mesma ação, cai em juízos diferentes e sentenças totalmente divergentes. E às vezes você tem que explicar isso para o cliente, né? Falar, olha, você perdeu, você ganhou. Eu falo, mas a situação não era a mesma, mas o juiz não. Então eu acredito que essa questão do GPT, por estar padronizando, como o Dr. João mencionou, que pode ser um fator muito positivo para isso. Existia, e isso é importante, a inteligência no Poder Judiciário começou inicialmente com análise preditiva, né? Porque os processos eles eram de papel, mas as decisões judiciais, aí eu estou falando de algo ali de 2016, 2017, principalmente até o advento de 2022 da Covid-19, tá? 2020. As decisões eram publicadas no Diário Oficial ou as decisões dos juízes eram cadastradas no sistema dos tribunais de justiça. Então você conseguia ir lá e acessava, mas você acessava a decisão do magistrado. Você não acessava todas as peças do processo porque o processo era físico. Então, as primeiras inteligências artificiais, elas liam as decisões e os grandes escritórios de advocacia já tinham a jurimetria, que a jurimetria é justamente essa ciência que pesquisa numericamente os padrões das decisões judiciais, das causas judiciais e te entrega, através da pesquisa da máquina, dessa contabilidade, os padrões de decisões dos magistrados. A jurimetria nasceu aí. Só que com a Covid-19, ali no início de 2020, os tribunais todos passaram ou foram obrigados a acelerar o processo de transformação digital e de digitação. Eu, quando virei defensor público geral, Paulo, que eu fui eleito em março de 2020, no momento ali que foi declarada a pandemia do Covid-19, eu atuava em processos criminais e os processos criminais eram físicos.
No estado do Pará só tinha processo 100% eletrônico na capital, em Belém, e eram os processos de natureza civil. E 1 ano e meio, 2 anos depois, todos os processos passaram a ser 100% eletrônicos. E aí, quando no Brasil o processo passou a ser eletrônico, a capacidade da jurimetria, a capacidade dos robôs lerem as decisões judiciais e te entregar a certeza, a probabilidade de você ganhar uma causa. E a probabilidade de você ganhar uma causa em uma determinada vara da Justiça do Trabalho, da Justiça Civil. E isso tem avançado bastante. A diferença da inteligência artificial mais nova, do ChatGPT, é que não só agora ele é capaz de identificar aquele padrão, como dele produzir a peça com base naquele padrão. Esse que é o grande diferencial e é o momento que a gente vive da inteligência artificial no direito. Isso vai modificar de maneira substancial no que tange, de fato, a segurança jurídica. Por quê? Porque os advogados, os atores, entravam com uma causa na esperança, justamente, são 2 juízes, 2 cabeças diferentes, até essa causa chegar lá no Tribunal Superior, se é que um dia ela vai chegar, para ela receber a uniformização, demorava anos. As causas demoravam 10 anos para ser julgada no Supremo Tribunal Federal, 8 anos para ser julgada no STJ. E esse tempo de julgamento da causa cada vez mais vem diminuindo e cada vez mais, através desses sistemas que leem as petições e que entregam essa padronização, essa divergência entre as jurisprudências tende a diminuir. Porque agora, quando você entra com uma causa, você consegue fazer análise preditiva, dizer, essa causa tem 80% de probabilidade de ser julgada favorável no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 90% dela subir para o STJ, ela está de acordo com a jurisprudência do STJ. E aí, quando mesmo o juiz julga 100 causas, ele julga uma causa diferente das 100, e a jurimetria te entrega que ele está julgando aquela causa, você vai lá olhar, vem cá, por que ele julgou 100 causas iguais e por que essa causa está diferente? O que ela tem de diferente das outras 100? E os processos são, na sua grande maioria, públicos, basta você saber o número do processo que você vai lá, acessa o conteúdo, lê as decisões. É curioso que o PJE, ele ganhou um monte de meme na internet dizendo que ele travava, sim, dizendo que ele era lento. Ele era lento, ele travava porque existia um quantitativo de acessos no sistema PJE que vinham sendo e vem sendo feito não por seres humanos, mas por robôs. Que eles vêm minerar os dados para trazer a informação preditiva para os grandes escritórios de advocacia. E aconteceu um fato muito curioso com a Defensoria Pública do Pará. Nós tivemos o núcleo de Benevides, ele foi bloqueado pelo Tribunal de Justiça de acessar o site do PJE. E nós passamos 3 dias sem conseguir identificar porque naquela unidade não se estava conseguindo entrar no PJE. Você achava que era algum vírus, que era um hacker, que era um problema de internet, porque os defensores diziam, olha, eu pego o trabalho, eu vou protocolar a ação lá em casa eu consigo protocolar. Aqui na defensoria eu não consigo protocolar. Até que a gente manteve contato, acesso com o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, não, nós bloqueamos aquela unidade lá, porque nós estávamos identificando um quantitativo de acesso incomum pelaquela unidade. Porque assim, ele jamais imaginou, né, uma unidade, digamos, ali da defensoria, não se tem grandes escritórios em Santa Isabel. O maior escritório de Santa Isabel é o da defensoria, lá com 3 defensores, 10 servidores. Então, essa pessoa estava entrando simultaneamente, 10 horas da manhã, no PJE. O sistema do Tribunal de Justiça identificou o sistema antifraude dele detectou. O sistema antifraude dele não tinha uma pessoa ali, o sistema antifraude, a máquina dele identificou, olha, é improvável que em Santa Isabel tenha tanto acesso ao PJE simultâneo, isso deve ser uma máquina. E bloqueou a unidade da Defensoria de Santa Isabel de entrar no PJE, até que a gente descobriu isso, foi lá no tribunal e desbloqueou. E a partir disso, as unidades da Defensoria, elas são cadastradas, a gente
tem um diálogo constante com o Tribunal de Justiça, porque a cada novo sistema da Defensoria Pública ele é feito em diálogo com o Tribunal de Justiça para que o tribunal não bloqueie o acesso da Defensoria aos sistemas, porque os padrões da Defensoria de Acesso são volumosos. E não raro as máquinas identificam como se aquilo fosse um robô minerador de dados, e quando na verdade não é, uma unidade com 20, 30 pessoas trabalhando. Ô João Paulo, eu queria que você, da última vez que eu lhe ouvi, eu queria que você desse conhecimento aqui no podcast a questão do volume de atendimento, a questão das necessidades da Defensoria Pública e quais os desafios com a implementação de uma futura inteligência artificial para os próximos anos, meses e anos para a Defensoria. Os números são impressionantes, eu gostaria que você reproduzisse aqui para o nosso público. A Defensoria publicou hoje no site da instituição o relatório de produtividade de 2023, mas eu fiz questão nesse relatório de mostrar o quantitativo dos últimos 10 anos, né? Ela vinha crescendo de forma que a gente chama orgânica. De sorte que em 2019 ela realizou 800 mil atendimentos. 2020 nós tivemos um problema de lockdown, porque até então o direito ele era, como eu expliquei ainda há pouco, de papel físico e presencial. E aí veio o lockdown e mudou completamente a forma. O Poder Judiciário no estado do Pará, mas no Brasil praticamente paralisou, né, porque as audiências eram presenciais, as petições eram físicas, eram no papel. Gente, isso tem pouco tempo, isso tem 3 anos e meio. Parece que a gente viveu um mundo depois disso. Mas era assim que... A pandemia catalisou muito, né? E o atendimento jurídico, ele era presencial. Você ia lá, olhava no olho do defensor, entregava o documento para ele batia a cópia do teu documento, devolvia e protocolava no processo. E aí nós enfrentamos a pandemia, os números da Defensoria de 800 mil foram lá para baixo, para 250 mil. Compramos, na época foi um momento também de modificação, onde a gente lançou as ferramentas para começar a atender de forma online, pelo celular, divulgou os números. Em 2021 nós chegamos ao atendimento de 1 milhão, 2022 alcançamos 1.580.000 atendimentos e chegamos ao ano de 2023 com 2.300.000 atendimentos no estado do Pará. Isso decorreu, nós aumentamos o número de defensores, nós saímos de 44 comarcas para 104 comarcas, nós aumentamos o número de servidores, de estagiários, de equipe. Mas isso não justifica o nosso crescimento. O nosso crescimento, ele se justifica, na verdade, a partir do momento em que a gente investiu maciçamente em tecnologia da informação. Na digitalização, né? Na digitalização. Então, hoje, a Defensoria ela é uma instituição voltada, visada para o futuro e para o futuro de uma transformação tecnológica completa. Para que cada vez mais essas tarefas, porque o direito ele era muito manual. A gente fazia as petições ou as minutas das petições eram digitadas pelos estagiários. Hoje em dia o sistema já te entrega petições pré-prontas, né? E esse sistema também tem a capacidade de contabilizar maiores informações dos atos processuais e que entrega um número como esse de 2.300.000. Porém, o desafio da Defensoria é muito grande. A Defensoria Pública do Estado do Pará tem 1/5 do orçamento do Ministério Público, ou seja, cada R$5 investido no Ministério Público é investido R$1 na Defensoria, e ela tem 1/10 do investimento do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, ou seja, a cada R$10 investido no Poder Judiciário, é investido 5 para o Estado acusador para processar e é investido R$1 no Estado defesa, no Estado que está ali para defender o direito do cidadão de natureza individual ou de natureza coletiva nas causas em que a Defensoria atua de forma coletiva. É claro que isso transforma em que a Defensoria não possa estar ou não tem com esses recursos financeiros, estar fisicamente nos mesmos locais do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário.
para fazer frente a essa demanda, foi que a gente tem feito esse investimento de tecnologia da informação, né? Que é um investimento alto, e aí eu tenho que reconhecer a parceria com o nosso governador Helder Barbalho, que é uma pessoa jovem e que abraça toda a causa que envolve investimento em tecnologia da informação. Ele acredita no potencial dessa transformação tecnológica no serviço público para fazer a diferença na vida das pessoas. E aí você tem a capacidade hoje de um defensor atender em 2 unidades diferentes, né? Isso era impensável há pouco tempo. Nós estamos falando de 3 anos e meio. Quando o defensor fazia uma acumulação, que é isso, quando ele estava atendendo em 2 cidades, ou ele atendia numa cidade, 15 dias numa cidade, ou ele atendia 15 dias em outra cidade e acabou. Quando ele estava em Santa Isabel, ele não estava em Marituba. Quando ele estava em Marituba, ele estava em Santa Isabel. Hoje em dia, com o processo 100% digital, e com a possibilidade, principalmente a partir da entrada desses mecanismos de tecnologia da informação, o defensor ele está em Santa Isabel, mas protocolando causa de Marituba. Ou a gente tem lá em Marituba um assistente copiando, pegando os documentos, organizando, minutando a petição, mas ele está no outro município assinando uma causa de Marituba, e isso você acaba potencializando a produção e o acesso à justiça. É suficiente? Não. Falta muito para a gente ter um serviço ao alcance da demanda dos paraenses. Mas qual que seria a perspectiva de crescimento? Vocês têm algum organograma que determina, olha, atingimos 1,5 milhão no ano de 2023. Para 2024 queremos 2 milhões e com a implantação da inteligência artificial, 3 milhões, não sei. Só para que tenha uma ideia, eu só tenho dados que não são confiáveis, mas a Defensoria em matéria criminal, ela comporta o quê? 80% dos casos? Já foi feita uma avaliação? É um absurdo. A gente já fez esse cruzamento. Já, né? Tá? E fez alguns cruzamentos pontuais. Por exemplo, no município de Breves. E quanto mais pobre o município, quanto menor a capacidade econômica das pessoas que moram em um município, quanto mais vulnerável juridicamente elas são. E quanto mais tempo a Defensoria está naquele município, ela tem um percentual de casos na justiça maior. Eu tenho casos interessantes, como Breves, em que a Defensoria está em 90% das causas em trâmite no Poder Judiciário. De todas as causas. De todas as causas, seja civil, criminal, infância, enfim. Em todas as causas que tramitam na comarca de Breves, a Defensoria Pública está em 90%. Tivemos casos como de Paragominas, que nos trouxe um dado interessante, que mesmo sendo um município com muitos advogados, Sim. sendo um município que tem uma OAB forte, atuante, a Defensoria está em 86% dos processos. A gente tem feito esse levantamento e acredita que agora, no ano de 2022, no ano de 2023, estamos fechando os números, mas a gente acha que passou os 51% das causas em trâmite no estado do Pará, tendo a Defensoria em algum dos 2 polos da causa. Isso porque ainda existem muitas atividades que vocês prestam, como o Balcão Cidadão, né? Balcão Cidadão, que evita uma série de problemas, que distribui direitos por todo o estado, não é isso? Tem muitas causas que elas não chegam ao Poder Judiciário. A Defensoria tem um braço de cidadania que faz a emissão de documentos, porque é um problema histórico do nosso estado. As pessoas não tinham nem a documentação básica para entrar com uma causa, então a Defensoria passou a emitir documento para que essas pessoas pudessem ter acesso ao Poder Judiciário. E esse programa que iniciou lá, voltado única e exclusivamente para atender a esse problema, a essa demanda, hoje é um braço de cidadania do estado do Pará, que é o programa Balcão de Direitos da Defensoria. Mas a Defensoria tem os mutirões de conciliação,
ela hoje em dia realiza exame de DNA para reconhecimento de paternidade. Não sabia. São inúmeras as causas. Faz isso. São inúmeras causas que sequer chegam ao Poder Judiciário porque elas são solucionadas ali de forma administrativa, de forma consensual na Defensoria Pública, sem que isso vire uma causa. E isso certamente representa uma economia para o Poder Judiciário, uma economia ao Estado de muitos milhões, pela simplicidade que isso envolve, as demandas que deixam de ser propostas no Poder Judiciário e o custo que isso representa para o Estado. Além dos acordos extrajudiciais que são feitos na Defensoria, não é isso? Isso. Que deve ser um volume também enorme, né? E os acordos judiciais também, porque não raro é possível chamar as duas partes nos mutirões de conciliação da Defensoria, de mediação, que a gente faz com muita frequência. Doutor João, está mencionando aí do alto custo da implantação da tecnologia no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e também na Defensoria Pública, que tem alguns recursos. A gente trazendo isso para os escritórios de advocacia, existiria um meio termo, alguma maneira de trazer essa tecnologia efetivamente para os escritórios de advocacia, ou ficaria restrito aos grandes escritórios? Paulo, eu gosto muito de frequentar as feiras de tecnologia, as feiras jurídicas que tem no Brasil. Exemplo de uma que ocorre em outubro em São Paulo, outra que ocorre no mês de setembro em Brasília. E, na verdade, esse mercado de inteligência artificial, esse mercado de produtos de tecnologia da informação, ele iniciou no Brasil e ele é muito forte no Brasil, voltado aos escritórios de advocacia. Sim. Então, agora é que o poder público está enxergando melhor. A diferença, talvez, é que o poder público tenha recursos para adquirir, nem sempre tem, mas que um bom administrador consegue ir atrás, consegue convencer os deputados a investir recursos. E eu faço também, entendo que preciso fazer essa justiça, doutor Mário. A nossa primeira emenda parlamentar coletiva, veja bem, assim que eu assumi o mandato, em 2021, nós tínhamos um problema na Defensoria, Paulo, que era de computador. Os nossos computadores eram antigos, travavam. Então você tinha ali um profissional, você poderia ter um melhor defensor, mas ele tinha capacidade de fazer 4 ou 5 causas porque o computador dele travava, porque ele só tinha uma tela. Então, ele não tinha ferramenta, né, para produzir mais, né? Para produzir mais. Então, a primeira emenda parlamentar coletiva da Defensoria foi a emenda da modernização da Defensoria Pública, que contou com o apoio de mais de 30 deputados. Os deputados apresentaram emendas, assim, uma emenda parlamentar coletiva para a Defensoria, para que a gente pudesse trocar todos os computadores da instituição. Só isso já é um limiar muito grande, porque com um computador moderno e 2 telas... Porque não se tinha 2 telas. Hoje, eu acho que quase padrão, todo né? advogado já é padrão. Sim. Já é padrão, mas é padrão na Defensoria desde 2021. 2021 já era padrão você trabalhar. Todo mundo, até o estagiário, hoje trabalha com 2 telas. A maioria dos nossos estagiários, dos nossos servidores trabalham com 2 telas. E a gente, esse mês, fez mais uma aquisição de mais de 1.000 telas para fazer substituição das que danificaram e para chegar aos novos postos de trabalho, os novos contratados. De forma que isso amplia a capacidade de trabalho em muito das pessoas. Então, foi o primeiro projeto da Defensoria Pública. A grande diferencial no poder público, na Defensoria, a gente tem dificuldade de contratação, porque eu tenho que licitar e não é uma licitação fácil. Sim. Mas eu consigo produzir um serviço customizado e adaptado à realidade da Defensoria Pública. Na iniciativa privada, existem diversos, e aí o doutor Denis pode explicar um pouquinho mais, que a gente chama de software de prateleira, que são softwares voltados ao mercado jurídico, voltados aos escritórios de advocacia, mas que eles são modelos padrões, que pouco mudam de um escritório para o outro, a não ser os grandes escritórios de advocacia que realmente estão investindo nos seus próprios softwares, nos seus próprias mineração. É importante dizer que existe uma jurimetria e uma mineração de dados, uma mineração de informação
muito utilizada no poder, no privado, pelos escritórios de advocacia, que é algo que a gente do poder público ainda não alcançou, mas é também uma das metas de inovação e de investimento em tecnologia da informação. Complementando isso que o João Paulo está falando, é exatamente verdade. Então, o ponto principal é os escritórios privados, né, as entidades privadas do direito da advocacia, têm acesso já à plataforma de inteligência artificial generativa que conseguem ajudá-los a criar os seus documentos sem precisar expor os dados dos seus clientes, das suas causas, publicamente. Então, por exemplo, a própria OpenAI que fez o ChatGPT, ela tem um segmento business to business, onde você pode contratar dele um link e ter uma área reservada, um link que eu digo, uma conexão, um API que chama o termo em inglês, você pode ter uma conexão direta com eles ou com qualquer outro fornecedor que fornece a mesma solução tecnológica, como eu falei, como o Gemini do Google, como o Bard era o antigo Gemini do Google, né? E o Claude lá na frente, quando chegar aqui no Brasil, o Claude não está disponível no Brasil ainda, mas que você vai poder usar as ferramentas de IA generativa pública, mas dentro de um perímetro limitado do seu escritório, sem ter necessidade de botar para fora as informações confidenciais de uma causa do seu cliente que você está analisando, entendeu? Então, isso em breve vai chegar, vamos chamar sempre para o varejo. Hoje, com a tecnologia de ponta, a tecnologia nova, ela está chegando hoje nas grandes bancas, nos grandes escritórios. Em São Paulo e no Rio já tem, inclusive eu participei de um workshop que participou um advogado do Pinheiro Neto, ele estava falando exatamente isso. Nós aqui já estamos trabalhando com a IA própria nossa, tá? Onde a gente alimenta com as informações de um processo nosso, com informações sigilosas da causa que a gente está trabalhando aqui, patrocinando, etc. E eu consigo gerar documentos sem precisar expor esses documentos. Usa a tecnologia, mas sem precisar expor as informações para a nuvem que você, de repente, você não sabe. Se o ChatGPT vai pegar aquela informação, vai replicar para outro, né? Que aí é um risco de você estar expondo aquela informação. Quando o ChatGPT vai criar, se eu subo uma informação de um cliente meu e o João Paulo entra para fazer uma petição e puxa e pede para ele criar uma petição lá, ele começa a trazer informações do meu que eu subi para ele lá para poder gerar a minha, né? Então, você consegue dividir isso aí e não correr o risco, né, que é o grande temor hoje de você estar expondo informações confidenciais. Né? Não, as evoluções são fantásticas e elas geram muitos benefícios. O único e maior desafio, realmente, que eu acho que está sendo, de alguma forma, negligenciado, é a questão do impacto da privacidade, que muito me preocupa, dentre outros fatores. Por exemplo, isso é comum, um cliente acusado de um crime, e depois absolvido, e o nome dele fica constante nos autos, fica constante nos tribunais, na pesquisa do Google, mesmo que ele seja inocentado, vai aparecer lá. Antigamente, você lembrou do grupo que trabalhou, eu também trabalhei como advogado, e antigamente você não conseguia nem o jornal do outro dia, saía o seu nome, você cometeu o crime tal, saía no dia, as pessoas esqueciam naturalmente, você não conseguia nem o exemplar do jornal do qual nós prestávamos serviço. Então, nem sequer você ia, era uma dificuldade enorme. Hoje não, hoje você tem 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias no ano, e constante. Os seus dados judiciais, os seus dados pessoais, o que você passou, pessoas... Nós estamos falando, por exemplo, de um caso que foi de repercussão aqui nacional, de uma filha de um grande empresário daqui de Belém, que se matou porque as fotos foram vazadas na internet. E, além disso, o judiciário e esses dados judiciais prejudicando inúmeras pessoas porque estão sendo visualizados constantemente e a qualquer tempo por todos. Então, assim, as evoluções são fantásticas, ninguém quer voltar ao fax, doutor João Paulo, eu, principalmente, petição de juntada de subestabelecimento, meu amigo, lembra? A gente tinha que ir e às vezes perdia o prazo, porque o protocolo do tribunal só era até 7 horas, 8 horas, pô. Era um horror, chovia, te assaltavam, enfim, era um inferno. Eu acho que ninguém tem saudade, eu não tenho saudade, eu vivi, nos meus 15 anos eu fiz a Escola Mauá de datilografia, lá, enfim, e eu não tenho saudade, é só saudosismo, né, mas assim, saudade dessa época analógica. Eu viajo, nós viajamos, nós trabalhamos, levamos nosso computador, é fantástico, o trabalho do defensor geral, o que ele produziu também foi fantástico, mas nós precisamos, a única coisa que me preocupa é que nós precisamos enfrentar essa matéria de uma forma mais fake news e outras matérias,
Fake news é uma bobagem, fake news é uma mentira. Quem é que não quer regular? É só quem não tem consciência de nada. Claro que tem que regular, mas é só que mesmo a regulação ela não atinge o objetivo de sanar esses problemas. Então, é só esse detalhe que eu queria constar aqui, a minha preocupação. Eu já estudo há muitos anos essa situação, não estou vendo solução. As pessoas não estão achando. Eu acho, Mário, que a solução... Então, assim, nós estamos vulneráveis. Eu cito sempre a questão, doutor João Paulo, uma questão muito corriqueira que aconteceu no passado, as listas negras. Nos tribunais do trabalho existiam empresas, as empresas de ônibus aqui de Belém, elas tramitavam entre si listas negras de pessoas que haviam ajuizado reclamações trabalhistas contra a empresa. Então essa pessoa já não conseguia mais emprego em empresa de ônibus nenhuma. Sim. Aí vieram os sites e disseram, olha, está aqui. Desde a empregada doméstica, a pessoa ia lá no site e identificava, essa daqui está queimada, essa daqui está... Né, já entrou com ação trabalhista, eu vou discriminar. Isso reverbera já há anos, doutor João Paulo. E várias outras situações. Então, a gente tem que evoluir nesse mesmo, ou pelo menos nesse mesmo patamar de convicção. Dizer assim, não, vamos evoluir desse lado, mas vamos prestar uma inteligência jurídica capaz de minimizar os danos. Eu sou um grande entusiasta da tecnologia. Eu também, acho e eu reconheço que a tecnologia ela avança em velocidade que a regulamentação não consegue acompanhar. Eu digo, a regulamentação, professor, a regulamentação e o atingimento, eu acho que o alcance. Você até lança uma lei como a Carolina Dickmann para tirar as fotos e tudo mais, você lança, mas ela não tem eficácia. Mas esse ponto que eu ia chegar, que aí a gente vai começar a discutir umas questões assim filosóficas e socioculturais, onde nós, seres humanos, somos seres sociais, né? O brasileiro é mais ainda, né? Nós gostamos de nos relacionar, tanto que as redes sociais, quando elas estouram no mundo, elas estouram primeiro no Brasil, né? Já visto o que aconteceu com o Orkut na época, depois morreu, o Facebook substituiu, o WhatsApp começou, hoje tem 148 milhões de usuários no Brasil, o Twitter tem 22 milhões, o X tem 22 milhões, o Facebook no mundo tem quase 2 bilhões de usuários, então assim, um terço, um quarto da população mundial está numa rede social hoje, né? Então, a gente se expõe também. Quando você publica uma foto no Instagram, você publica uma foto no Facebook, né, nós estamos dando de graça para as plataformas o nosso gosto, o que a gente fez, onde quando a gente você foi. Olha uma foto no Instagram, a gente é o produto. A gente não se toca por a gente ser um ser social, mas a gente não se toca que nós somos os produtos. A plataforma vende a gente para ganhar dinheiro, entendeu? Ela vem no nosso perfil de consumo, ela vem no nosso demographics, como eles chamam. Então, o Facebook conhece a gente, quando eu digo o Facebook, a Meta, né? Instagram, Facebook, o WhatsApp conhece a gente melhor do que nosso próprio vizinho, nossa mãe, nosso filho, nosso namorado, nossa esposa, esposo, conhece muito mais, assim. E a gente consegue se controlar também. Então a gente se expõe muito. Eu estou falando assim de maneira geral, quando falo em redes sociais, a gente publica a nossa foto, eu estou celebrando com os amigos um momento feliz. Eu quero que o mundo todo saiba, eu coloco lá. Aquilo lá, depois que você postou aquela foto, já era, ela foi embora. Entendeu? Então como é que a gente tem que se policiar com isso? É difícil, né? As redes vão evoluindo, vão consumindo mais, a gente está fazendo esse podcast aqui, os nossos celulares estão ouvindo nossa conversa. Daqui a pouco vai começar a chegar propaganda de alguma coisa que a gente falou aqui, do sistema jurídico, do sistema de BI para gerenciar escritório jurídico. Software vai começar a chegar, porque estão ouvindo aqui a gente. É uma coisa muito delicada, é uma coisa assim, muito complexa, né? Vou te dar um exemplo. Tem um nome de um conceito chamado QIC, KYC, que é Know Your Customer, né? Conheça seu consumidor. São ferramentas que fazem mineração de dados nas redes sociais, nos sites tipo Juris Brasil, Jus Brasil, né? E outros tipos de sites que coletam informações. Coletam informações de forma legal e coletam informações nossas de forma ilegal. Eu entrei numa plataforma dessa, eu botei e aí eu gosto de testar, eu me exponho, eu dei meu cadastro, eu dei meu nome, meu CPF e meu e-mail, para poder ganhar 2 créditos lá virtuais para eu poder testar essa plataforma. Eu botei o CNPJ da minha empresa. Demorou assim uns 8 minutos. Ele gerou um relatório para mim, um PDF de 48 páginas. Com toda a minha vida, não só jurídica da minha empresa de consultoria, como da minha vida pessoal.
jogou uma foto do Google Maps do endereço da minha empresa com a localização e a foto do prédio, que é um endereço virtual num escritório de coworking. Estava lá o endereço da minha empresa ali. Ações que estão correndo na justiça, onde eu não sou o cara que entrou com a ação, eu sou parte da ação, uma ação da minha mãe, e está lá meu CPF dos meus irmãos, das minhas cunhadas, do meu cunhado, está tudo ali, 43 páginas. Todas as questões negativas oficiais de todos os órgãos públicos, estadual, municipal e federal, vem anexado lá, de graça, só porque eu dei o meu cadastro para essa empresa. E eu consegui um relatório desse, que eu fiquei impressionado de ver o quanto a gente está exposto, não só na questão social, de amizade, de redes sociais, mas numa questão também pessoal e profissional. Entendeu? Sim. Então, a vulnerabilidade. Essa empresa foi buscar onde esse dado? Foi dado vazado do INSS, foi dado vazado do Serasa, dado vazado não sei de onde. Como é que a gente controla isso? Como é que a gente estanca essa hemorragia digital, vamos chamar assim, de informação? É um desafio muito grande. E a vulnerabilidade. Nós vemos corretores, por exemplo, de imóveis já há muitos anos fazendo isso. Eles entram no sistema, verificam que a pessoa está cometendo, está respondendo estelionato ou alguma coisa, ou procuração de despejo, e pura e simplesmente discriminam aquela pessoa porque ela já deu problema no passado, vai dar agora. Não vou entender mais. Enfim, não vou atender mais. Então a gente está com duas situações, essas situações muito de vulnerabilidade muito grande, assim como o cancelamento de influências, também por quaisquer motivos, por desobediência aos termos e condições de uso do WhatsApp. Então você é imediatamente bloqueado, até dos próprios motoristas de aplicativo, porque como não é relação de emprego, ainda vão decidir se ele é cancelado e coitadinho, não consegue mais usar. Corrida, tem um carro que ele alugou, tem que devolver o carro. Mas enfim, Paulo, eu queria fazer minhas duas últimas perguntas aos dois colegas aqui. Geral, até porque a gente tem esse gap de perguntar uma vez, são várias, mas eu vou perguntar só uma. Defensor Público Geral, qual o futuro da Defensoria Pública com o impacto dessa tecnologia? Bom, o futuro da Defensoria Pública, ele é desafiador. A tecnologia terá o impacto de trazer para a Defensoria uma gama de usuários que não conseguia acesso ao serviço pelos problemas estruturais. Mas o bom administrador tem que reconhecer e observar outros desafios, que existe uma camada da população que ainda não tem conhecimento, que a gente chama dos analfabetos virtuais, né? Que eles não têm acesso a esses mecanismos, e que a gente tem que tentar abrir as portas da instituição de duas formas. Tá atento para essa revolução tecnológica que é maravilhosa e que é capaz de expandir o nosso atendimento, sem esquecer o nosso público que não tem acesso, que mora no interior do estado, que não tem internet, os desafios de como alcançar também esse público com os poucos recursos que a Defensoria Pública tem, mas mesmo assim vencer essas barreiras, essas dificuldades. Perfeito. E professor Denis Alcatuaçu, o futuro da humanidade em relação à inteligência artificial, qual a sua perspectiva? Mário, o que eu vou trazer um insight desse evento que eu assisti online, que foi o South by Southwest, que aconteceu nos Estados Unidos, final do mês de março, onde uma grande futurista falou o seguinte: nós estamos vivendo o terceiro superciclo tecnológico da humanidade. Vivemos o primeiro com a Revolução Industrial, que durou 100 anos, até chegar à internet. Esse segundo ciclo, com a chegada da internet, essa revolução digital, durou 30 anos. Então você viu que já teve uma redução de gap de 100 anos para 30 anos de um superciclo tecnológico. E a gente está vivendo agora o terceiro superciclo tecnológico, baseado em 3 pilares: internet das coisas, biotecnologia e inteligência artificial. Isso aí vai mudar a relação humana, né? Como nós humanos nos relacionamos entre nós e com a tecnologia. Isso não tem mais volta. Isso é um caminho que nós vamos nos reinventar, e o que vai acontecer nos próximos 2 anos, 3 anos, em relação a acesso à informação, a qualidade da informação, de como isso vai transformar a indústria, vai transformar a ciência, vai transformar a tecnologia e vai nos transformar, é uma coisa que nós nunca vimos essa experiência na vida. E esse grande superciclo tecnológico vai diminuir esse gap mais ainda.
Professor Denis, Dr. João Paulo, Dr. Mário Paiva, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, por ter engrandecido aqui o podcast. Tenho certeza que as pessoas vão aprender muito com isso, como eu aprendi, e agradecer e deixar as portas abertas para novos episódios. O João já está no 3º, né? O Mário no... Deu 60 já, né? 60. E o Dr. Denis no 1º, que vem os próximos, doutor. Ok, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês, contem comigo sempre. E quem quiser me conhecer um pouquinho mais, pode procurar no meu Instagram, que é o @denispb.ai, de Artificial Intelligence. Eu estou lá no Instagram, você pode me encontrar lá. Vamos deixar marcado. Um abraço.